Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é nossa aula de literatura infantil. Estão vendo vários livros que vamos conhecer as historinhas deles ainda. Mas hoje nós vamos relembrar a historinha do Lobo e as 7 Cabritinhas. Isso mesmo. Só que eu também acordei hoje um pouco esquecida das coisas. Igual na história de Jonas, que vocês me ajudaram a contar. E só assim eu lembrei. Vocês lembram? Pronto. Vocês poderiam me ajudar hoje de novo? Obrigada! Que bom que vocês vão me ajudar. Então vamos começar. Havia uma cabrita, não era? E ela tinha algumas filhas. Quantas filhas ela tinha? 7! Isso mesmo. Todo mundo fazendo o numeral 7 aí. O numeral 7, ela tinha 7 cabritinhas. E a mamãe precisou ir ao mercado comprar algumas coisas. E a mamãe levou as cabritinhas? Não, muito bem. Elas ficaram em casa. E o que foi mesmo que a mamãe falou para as cabritinhas? Para ter cuidado com o lobo, porque o lobo ele era muito malvado e muito esperto. Prestasse atenção em uma coisa que era a voz dele, isso mesmo, a voz dele era uma voz muito grossa. Que prestassem atenção e tomassem bastante cuidado. E aí a mamãe foi para o mercado e deixou as 7 cabritinhas em casa. Chegando lá, na verdade, quando a mamãe foi, as cabritinhas que ficaram em casa, quem foi que chegou batendo depois? Alguém lembra aí que eu não tô lembrada? Ah, isso mesmo, foi o lobo mau. Mas quando ele falou, a voz dele estava fina ou grossa? Isso, a voz dele estava muito grossa. Então ele bateu na porta e disse: abram aqui, minhas crianças. Sua mamãe chegou cheia de coisas gostosas para vocês. E as cabritinhas perceberam que não era só a mamãe por causa da voz muito grossa. E disse para o lobo que sabia que não era a mamãe dele, a mamãe delas, porque a mamãe delas tinha voz fina e suave. Então o que foi que o lobo mau foi fazer? Comprou um pedaço de giz e fez o quê? Ele engoliu. E a voz ficou mais fina, não foi? Então ele voltou para a casa das 7 cabritinhas e mais uma vez disse que era a mamãe delas. Elas acreditaram? Não. Por quê? O que foi que aconteceu? Quando elas estavam quase abrindo a porta, porque a voz dele estava mais fina e ela achava que era a mamãe delas, ele colocou a pata na janela e elas viram que a pata dele era que cor? Muito bem, bem pretinhas. Já a pata da sua mamãe era branquinha. Então elas disseram para o lobo que não ia abrir porque não era a sua mamãe. Isso mesmo. Então o lobo voltou, foi num padeiro e pediu o quê? Um pedaço de massa para colocar em suas patas e elas poderem ficar brancas. E aí foi no moleiro, também pediu um pouco de pó, colocou em cima e voltou lá. Quando voltou com a voz fina e com a pata branca, as cabritinhas acreditaram? Sim, acreditaram que era a mamãe delas. Muito bem. E aí elas abriram a porta e viram que era o lobo mau. E aí todo mundo começou a correr dentro de casa. Só que teve uma que se escondeu em um certo lugar que eu não lembro. Qual foi a cabritinha que se escondeu num lugar bem secreto? Ah, foi mesmo, a cabritinha menor. Ela se escondeu dentro da caixa do relógio. E lá ela ficou. E todas as outras cabritinhas que se esconderam debaixo da cama, embaixo do sofá, atrás do armário, o lobo mau engoliu todas inteirinhas. E aí, quando ele comeu todas as cabritinhas, ele foi para onde? Descansar debaixo de uma árvore. Muito bem. Ele foi descansar embaixo de uma árvore. E depois, quando a mamãe chegou, que viu aquela casa, como será que a mamãe ficou, que eu não lembro? Ah, foi mesmo. Ela ficou muito triste, porque não via nenhuma de suas cabritinhas. Então ela chamou todas e nenhuma apareceu. Quando ela chamou a última, a menorzinha, ela saiu dentro de onde? Isso, de dentro da caixa do relógio. Foi a única que sobreviveu. Aí contou tudo para sua mamãe e ela foi atrás do lobo mau. De repente, ela encontrou o lobo mau, vocês lembram? Sim,
e bem devagarzinho pediu para a filhinha pequenininha, a cabritinha menor, voltar na sua casa e pegar 3 coisas. Alguém lembra quais foram as coisas que ela pediu? Ela pediu o quê? Agulha, linha e tesoura. Mas para que a mamãe queria tudo aquilo? Não lembro. Foi mesmo! Ela pediu para cortar a barriga do lobo mau, tirar todas as cabritinhas de dentro e depois encher de quê? Pedras, isso mesmo. O lobo estava com tanto sono, tão cansado, que nem percebeu quando a mamãe costurou a barriga dele toda, cheia de pedras dentro. E aí o lobo mau, quando se acordou, não sabia o que estava acontecendo, foi para perto de um riacho e caiu lá dentro. E o lobo mau se afogou. E as cabritinhas sobreviveram? Sim, as cabritinhas sobreviveram porque ele engoliu todas inteirinhas. Então estavam todas vivas lá dentro. E assim todas foram felizes para sempre. Então por hoje é só, meus pequenos. Na próxima aula nós vamos vir com uma história nova, uma história bem bacana, tá certo? Então um beijo, eu espero vocês na próxima aula.